estamos por aqui, mais um pouquinho de matemática, aula de número 30, professor Maurício. 30 já, 30. O negócio tá rápido. Está quase no meio, está chegando. Não é? Pois é, né, gente? A gente está agora na temporada da nossa grande série da matemática. A temporada agora é a geometria analítica. Parte 2, a gente começou na aula anterior. Tudo tranquilo até então? E aí né? falamos de plano cartesiano, falamos de par ordenado, aí fizemos a distância entre dois pontos, calculamos o ponto médio. E sabe o que foi legal? No final da aula, quando falamos de plano cartesiano tudo, aí veio o diretor e falou assim: hein, impressora 3D, impressora laser, impressora não sei o que, escaneia como? Aí eu falei: como assim? Não, porque tem lá no eixo X, no eixo Y, até o processamento dos scanners, das impressoras, funcionam no plano cartesiano. Com a matemática. Não adianta fugir, né, gente? Ei, mas hoje a gente tem novidade, professor Maurício, nem te conto. Hoje a aula tá diferente, tá recheada de coisa boa, tem visita por aqui. Aguarde e confira, tá? Mas vamos lá então, aula de número 30, vem com a gente. Olha lá. Os assuntos de hoje, então, são geometria analítica, ponta e reta. Na sua segunda parte. Hoje nós vamos falar sobre o alinhamento de 3 pontos. Lembram que nós colocamos 3 pontos lá e tinha um triângulo? E eu comentei assim, mas nem sempre pode ser que eles fiquem nesse formato. De repente, pode ser que nós tenhamos 3 pontos alinhados. Isso, inclinação da reta também é um assunto da aula de hoje. E para finalizar com chave de ouro, formas da equação da reta. Mas agora, galerinha do terceirão, olha para cá, vem com a gente. Temos surpresa na área. Olha quem tá aqui, gente. A Luciana de Pimenta Bueno. Alunos das nossas escolas, a distribuição de Pimenta Bueno, Estácio de Sá, Luiz Cabral de Souza, Yassimil, Dom Pedro II e Águia Dourada. Um beijo a todos. Aí não tem mais ninguém que tenha propriedade para falar o nome das escolas do que ela, né? Peraí. Ela falou o nome de uma escola aqui que nós temos um bordão para essa escola. Qual Escola dela? Estácio de Sá. Ah, é. Quando a gente fala da Escola Estácio de Sá, a gente fala Escola Nota 10! E o professor Alessandro aqui, da CRE de Porto Velho. Oi, gente, um abração para Paulo Leal, Francisco Dez Moraes Passos, Juraci Lima Tavares, com a extensão lá no Cuniana, Francisco Braga, e galera da General Osório. Olha aí, top! E essa galera a gente visitou há pouco tempo. Professora Luciana, assim que der, a gente chega lá em Pimenta Bueno, né? Às vezes é um pouquinho difícil sair daqui do estúdio, mas assim, quando a gente tem a oportunidade de visitar, é muito gratificante, né? Então, ó, muito legal a participação deles aqui na aula. Eles vieram especialmente para mandar um abraço para vocês, tá joia? Fiquem com Deus, grata aí pela parceria e a participação. E agora a gente vai para o oferecimento do dia. Olha lá na telinha, quem são os oferecidos de hoje? O oferecimento da aula de hoje vai para a professora Adeildes e os nossos meninos. Olha que legal, né? Então a professora Adeildes mandou o registro. Ó, a nossa professora tá toda gatona aqui, ó. Olha só, toda. Uma turma bem legal, uma turma média aí, né? Uma quantidade boa de alunos. Dizem que eles estão sentindo um pouquinho, né? Porque a professora Adeildes precisou, né, deixá-los. E eles estão agora com outra professora presencial. Mas professora presencial, sinta agora o nosso abraço, o nosso aconchego. E é assim mesmo, tá bom? Vamos em frente que precisamos caminhar. Então, vamos aqui com eles, olha lá, e de que lugar é essa escola, né? De que município? Como sempre a gente faz essa perguntinha, porque a gente quer mostrar aqui todos os nossos alunos do estado de Rondônia, né? Então a professora Deilde e os meninos vêm da escola Marechal Costa e Silva, no distrito de... Bom Jesus. Município? Jaru. Olha aí, município de Jaru, né? Então a gente manda aquele abraço para vocês, tá? Sempre é uma alegria poder ter o registro, a gente se sentir mais próximo, né? Então, muito carinho para todos vocês, tá bom? A professora Deildes falou o nome da professora que está com eles lá agora, só que agora eu não lembro. A professora Vera que está com eles. E a professora Deildes, né? Quanto antes, iremos nos encontrar de novo. Espero que você volte logo. Verdade. Vamos na telinha um pouquinho, porque aí a gente tem mais surpresa para vocês. Olha na tela. Vamos lá, então. Olha, são 3, que legal. 6, 9, é uma turminha 10, boa, 11, né? 11 alunos ou 12? 11, 12... É por aí. Professora bonitona, né? Deildes. Mas olha, gente, a gente não falou que a aula hoje está recheada de surpresa, então olha quem mais está aqui com a gente. Olha lá. Vamos ver, olha aí, bem-vinda! Acho que quem tem mais propriedade para falar de tudo que a gente falou até agora aí dessa turma aí, acho que é a nossa amiga professora aqui, né? Ô, gente, sim, elas são maravilhosas. Aquela turma em especial, a Deilde colocou
todo mundo, olha, sob medida. Legal, É a pena né? que ela nos deixou, né? Terminou o contrato e ela nos deixou. E a Vera assumiu. Vera, beijo, que Deus te abençoe. Olha que legal. Quais as outras escolas? Quer mandar mais algum abraço? tem. Ou se são muitas, não quer falar o nome de todas, Não, tudo são bem? bastantes, não É, dá pra vai falar que vai todas. faltar alguma, né? Ó, pessoal do Plácido, da JK, Marechal. Nós temos 2 Marechal, uma inclusive é essa que está aparecendo na foto. Nós temos Bom Jesus, nós temos... Gente, é muita gente. É muito, Pra não ficar ninguém de Beijo. fora, né? São 39 turmas, é muita gente. Resume aí, beijo para todos, mas grata pela participação de vocês. Os coordenadores das CREs, da Mediação Tecnológica, estão aqui em Porto Velho nesse período, passando por formação e vieram aqui nos estúdios nos visitar. E claro, a gente não podia deixar de fora, né, gente? Então agora vamos lá, muito grata pela participação. Beijo pra todos. Para todos de Jaru. Vamos na telinha lá, vamos lá. E continuamos assim, né? Olha lá, hoje a gente vai estudar então o alinhamento de 3 pontos, tá? Então a gente vai começar com esse assunto aí, tá bom? Beleza. No alinhamento de 3 pontos, a gente vê que 3 pontos estão alinhados quando? Eles pertencem à mesma reta. Né? Quando eles pertencem à reta, significa que eles estão alinhados. E aí, nós temos algumas condições para que isso aconteça, certo? Para que 3 pontos estejam alinhados, nós vamos ter que colocar esses pontos no plano cartesiano e fazer a observação, ou iremos usar uma técnica algébrica. Isso, e quando eles estão alinhados, olha que legal, a gente chama de colinear, né? O co quer dizer na mesma linha, olha que legal. Então, quando os 3 pontos estão alinhados, aí eles não vão formar nenhuma figura geométrica, certo? Quando eles estão na mesma linha, são chamados de colineares. E a utilização da construção gráfica a gente vai dar sempre no plano cartesiano, tá? Então, outra forma de determinar o cálculo desse alinhamento dos pontos é o cálculo do que a gente já viu lá no 2º ano, né, professor Maurício? O cálculo do determinante, que né? é uma estratégia algébrica, não é? E aí Isso. que entra a álgebra, porque nós saímos da determinação linear do gráfico, da parte da figura, e entramos na parte algébrica. E aqui, vamos conversar um pouquinho aqui, vamos conversar só um pouquinho aqui com eles sobre o que está escrito aqui, ó, a regra de Sarri, né? Olha aqui com a gente. A regra de Sarri a gente aprende lá no 2º ano, lembra que tem a musiquinha? Deixa eu calcular o determinante. Regra de Sarri eu faço agora. Vai repetindo as colunas, por favor. E multiplica as diagonais lá fora. Olha aí, lembrando da paródia, lembra da regra. Mas é claro que com isso a gente vai praticar, E né? eles estão se perguntando, mas quais são os números que nós vamos usar? Aqui, ó, são 3 pontos e esses 3 pontos têm coordenadas x e y. Isso, tem valores em distribuir x, valores em y e vamos completar a tabela com o número neutro, número 1. Depois é bem tranquilo. Isso mesmo. Vamos lá na telinha, mais um pouquinho de estudos, olha lá, que legal. Então, quando é assim, a gente vai ter os valores de x na primeira coluna, os valores de y na segunda coluna, e a gente completa a terceira coluna para finalizar com 1. Beleza? Beleza. Quando o resultado der 0, eles estão alinhados, certo? Mas agora, ó, o que a gente falou, né? A gente falou que essa aula ia ser cheia de surpresa. Então, mais um pouquinho de visita aqui. E aí já passou por aqui Pimenta Bueno, Foi mesmo. Porto Velho, passou Jaru. E agora? E agora? O que temos agora? Vamos ver aqui, gente. Olha aí, mais visita para mandar beijo para vocês. Bem-vindas à nossa aula de matemática. E parece, ó, eu falei para vocês, é a sintonia. Parece que foi combinado. É mesmo, olha aí. É verdade. Parece que comigo não foi, tá? Já tava fora de casa, chegou a mensagem, camisa tal. É porque- Eu falei, mas eu não tô mais em casa. Falou, camisa tal. Ei, sabe o que é? Ele fala que eu mando nele, né? Eu Mas não não é, falo, gente, é só não. uma dica, entendeu? Uma dica, só uma dica. Mas aqui foi coincidência mesmo. Mas vamos lá, de que lugar as coordenadoras da CRE estão aqui, né? Fazendo a visita, bem legal os estúdios. Vamos lá, manda um abraço aí pra turma de vocês. São Francisco do Guaporé. Olha aí. Aqui longe, a gente veio aqui para dar um alô, um abraço para os nossos alunos. Lá do Vale. Lá do Vale do Guaporé. Professor Isidoro, professora Vera, professora Nilza, nosso abraço, nosso carinho a todos os estudantes e aos nossos professores de São Francisco. Ai, E São Miguel. E nós prometemos que íamos em São Francisco. Não, mas nós estamos devendo visita que não A gente vai prometer. Tá Você vai gravado. prometer. Vai prometer, vai prometer. Uma hora dá certo. Sim, vamos ver então. E agora? Olá,
da CRED de Vilhena. Quero dar um alô para os Cone Sul, Cone Sul. Cone Sul, dar um alô para os nossos estudantes do 3º ano, lá do Novo Plano, Guaporé, Francisca Martendal, Chupinguaia, Nova Conquista e Tenente Melo, né? Um beijão bem grande. Sucesso aí, terceirão. Uhul! E aqui a gente está numa pegada firme com eles para o Enem, né? Trabalhando bastante aulas, bastante assuntos. Só um pouquinho. Para as escolas indígenas, né? Legal. Nós temos as nossas escolas queridas, nossas escolas indígenas, Aicanã, Capitão Aritimon, que estão com o 3º ano. A gente sempre coloca as fotos, assim, em cada aula a gente procura fazer a homenagem do dia, né? E aí a gente coloca o registro. Então, os professores presenciais que nos encaminham as fotos, a gente coloca na aula, faz um oferecimento. Isso mesmo. Então, a gente está sempre ligado. O objetivo nosso é cada vez nos aproximar mais dos alunos, dos professores presenciais. Então, a presença de vocês aqui enriquece muito esse momento da nossa aula. Nós tá? já estamos muito felizes, né, com os resultados do 3º ano, porque nem chegou o Enem, mas no primeiro simulado do Revisa Enem, do Revisa Mais, já temos aluno da mediação lá no top 10, top 5. Olha aí, né? Isso E, ó, tudo do nosso trabalho. É do estado, tá? Não é só é do estado todo, saiu agora. Diz que tem entre os 10, tem um de Porto Velho, o resto todos são do interior e pelo menos 3 ou 4 são da mediação tecnológica. Parabéns, né? E aqui a gente costuma sempre dizer, isso tudo dá certo porque nós somos uma equipe, né? Somos nós aqui, produtora de estúdio, vocês que encaminham o material lá, que estão incansáveis para chegar o material até os professores presenciais, para chegar ao aluno. O objetivo nosso é único, né? O aprendizado deles, então é por isso que dá certo. Grato pela participação, pela visita de vocês, até a próxima e vamos em frente. Lá na telinha agora mais um pouquinho de matemática, olha lá. Então, trabalhando aí, né, os 3 pontos alinhados, a gente vai usar, então, a nossa famosa matriz, né? Uma matriz quadrada de ordem 3, 3 por 3, né? E quando a gente vai resolver essa situação, a gente vai resolver usando a regra de Sarri, certo? Vamos lá, então? Olha que legal. Então, na primeira coluna a gente coloca os valores de x, na segunda coloca os valores de y e na terceira os valores de número 1. Certinho? Isso. E aí é importante que vocês... aqui já vem um diagnóstico, aqui já vem, na verdade, um prognóstico, não é? Será que eu lembro matriz? Será que eu ainda sei fazer problemas com matrizes? Verdade, e aí né? é o primeiro ponto. Eu preciso lembrar o que é uma matriz. Uma matriz, e aí fica bem legal porque nós tivemos várias aulas de Enem e em uma delas falamos de gráficos e tabelas. Matriz. Eu já ia dizer, matriz está ligado com estatística. Uma tabela. Né? É uma tabela que está distribuída em ordem de linhas e colunas e isso é uma matriz. E a gente trabalha isso com o 2º ano. Se vocês não recordam, esse é o momento de recordar, porque a gente vai estar aqui junto com vocês para trazer isso à tona, né? Trazer isso na memória. Então, a gente tem a paródiazinha, né? A nossa paródia, eu sei de cor, nos ajudava muito lá no 2º ano. Sim, porque fala da relação de tudo, né? Entre as linhas e as colunas, como que as matrizes se comportam, né? Isso. Vamos cantar um aqui pouquinho? mesmo, aqui mesmo. Aqui mesmo, vamos ficar aqui. Tá acompanhando aqui. Então, vamos lá, todo mundo, Lúcio Mendonça e Maurício Malta. Vamos lá. Já tá ficando fácil, o estudo de matrizes, pois é. Prepara que a tabela está chegando. Emilinha em coluna eu tô montando. E todo o conteúdo eu sei de cor. Matriz nula é aquela que tem 0 e só. A identidade é muito fácil de aprender. Na diagonal é você vai ver. E se você quiser se resolver, todo mundo, eu quero ouvir. Deixa eu calcular o determinante. Regra de Sarri eu faço agora. Vai repetindo as colunas, por favor. E multiplica as diagonais lá fora. Deixa eu calcular o determinante. Regra de Sarri eu faço agora. Na matriz de ordem 3 já funcionou. Calculo tudo e já vou embora. Pra frente! Não, aqui não, né? Não. Aqui não. E a de ordem 3 é legal porque nós vamos ter que usar os 3 pontos para poder verificar se estão alinhados ou não.
Quando não tiver os 3 pontos, eu posso, aí sim, eu vou condicionar. Eu tenho só 2 pontos. Eu pego um terceiro XY e condiciono agora a minha matriz, a minha equação, a virar uma reta. Isso aí é mesmo. o último tópico da aula, que é a equação da reta. Isso mesmo. E aqui na paródia, né, sempre com um cunho pedagógico, para você entender o conteúdo e o assunto, ele já diz, né? Para usar a regra de Sarri, a gente repete as 2 primeiras colunas Isso. e multiplica as diagonais. Os resultados lá fora vai determinar um número real. E esse número, se ele for 0, pontos alinhados. Se for diferente de 0, não estão Triângulos. alinhados. Então forma um triângulo. Vamos lá, vamos avançar aqui para a gente fazer um exemplo? Nada melhor do que a teoria é a prática. Então bora ver. Dados os pontos A, B e C, verifique se eles estão alinhados. Aí nós temos aqui o plano cartesiano, que nós poderíamos colocar os pontos no plano e verificar se eles estão formando uma linha. É um jeito, né? Mas vamos usar a regra de Sarri? Vamos fazer os dois, gente? Vamos. Eu acho legal, os dois. Vamos lá. Primeiro vamos localizar os pontos aqui. O ponto A, 3 para X, 1, 2, 3 e sobe 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós temos o ponto A. 5 e 7, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Subiu 7. Ponto B. 4 e 6. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó. Olha aí, professor Maurício, o ponto C. Estão alinhados? Bem no meio. Olha lá, estão Olha, eu alinhados, acho que o ponto né? C, até o ponto médio do... Isso, verdade. 3 mais 5, 8, dividido por 2, 4. 7 mais 5, 12 por 2, dá 6. Fechou, estão alinhados. Mas vamos recordar com eles como que a gente faz a regra de Sarri? Bora. Bora recordar? Então, olha lá, vou até tirar o plano aqui e limpar para sobrar mais espacinho, certo? Então, olha lá, quando a gente tem a matriz de ordem 3, a primeira coluna, os valores de X. Então, vamos lá, 3, 5 e 6. 4. Segunda coluna, os 5, valores de 7 Y, e de 6. todos os 3 pontos. 5, 7 e e 6. 6. Terceira coluna, 1, 1, 1, certo? Beleza. Vai repetir 2 colunas, por favor. E multiplica as diagonais lá fora. E agora vamos fazer as multiplicações. Primeiro das nossas diagonais principais, né? Então vamos lá, quem é o determinante? Vamos calcular. 3 vezes 7? 21. 21 vezes 1? 21. 21. Mais 5 vezes 1, 5 vezes 4? 20. 20. Mais 1 vezes 5, 5. 5 vezes 6? 30. 30, beleza. Menos, lembra lá da nossa Sim, sim. condição? diagonal Agora secundária. menos a diagonal secundária. Agora vamos assim, ó. 4 vezes 7 é 28. 28 vezes 1? 28. 28. Mais 3 vezes 1, 3. 3 vezes 6? 18. Mais 5 vezes 5, 25. Vezes 1, 25. Beleza. Agora vamos lá ver se esse resultado todo aqui vai dar 0. 20 mais 30? Dá 50. Mais 21? 71. 71. Menos 28 com 18? Vai dar 46. 46. Mais 25? Dá 71 também. 71. 71 menos 71, 0. Zero. Significa que os pontos estão alinhados. Nós já havíamos verificado isso lá no plano cartesiano. Agora nós provamos aqui com a... E essa é a função, ou melhor, esse é o objetivo da geometria analítica. É pegar ideias da geometria que nós já estudamos, né? Reta, ponto, já foi estudado lá no início, né? São os entes primitivos da geometria, vimos no segundo ano, entes primitivos, ponto, reta e plano. Então, eu pego ponto e reta e verifico algumas coisas. Quando que 3 pontos pertencem a uma reta? Quando eles são colineares, a mesma linha. Como que eu provo isso? Algebricamente. Aí alguém descobriu a matriz, alguém verificou. Senhores, isso aqui tudo, tá? Já foi testado, já foi comprovado. E assim, o melhor, de maneira bem prática e bem demorada. Não foi assim muito rápido, não. Foi bem demorado. Para nós hoje, substitui os pontos aqui, repete as 2 primeiras colunas, multiplica cruzado, As acha o diagonais, resultado. Agora o legal é a gente fazer das 2 formas, né? A Sim, gente fez sim. usando o plano cartesiano, localizou os pontinhos e viu, tá tudo na mesma linha. Fechou. É uma maneira? Com certeza. Precisava fazer tudo isso? Não necessariamente, mas a gente fez para mostrar para Tem vocês que aprender. e comprovar que realmente dá certo. Se o determinante zerar, é porque nós temos uma
uma situação colinear, pontos alinhados. Se o determinante de D é diferente de zero, é que eles estão fora de linha, então eles formam um triângulo, certo? Beleza. Vamos avançar então? Bora. Agora o nosso conteúdo fala de inclinação de uma reta. Realmente eles estão alinhados, mas elas podem estar em diversas Depende, inclinações, né? Pode chegar até estar paralelo ao eixo X ou ao eixo Y, mas vai ter uma inclinação. Nós traçamos ali os pontos e aí nós vimos que a reta estava assim. Sim. Mas quando fala de inclinação, sabe o que eu lembro? Geometria? De ângulo. Ângulo é que mostra essa inclinação, não é? Tem uma coisa a ver, É será? verdade, acho que tem. Vamos na telinha para dar uma olhada mais de perto? Quando falamos de inclinação da reta, para determinar uma reta num plano cartesiano, a gente precisa de quê? 2 pontos, né? 2 pontos. Isso. E é possível ser determinada conhecendo apenas um ponto e um ângulo. Olha que interessante. Falou de inclinação, está falando de ângulo. Se nós soubermos o ângulo ou a inclinação e um único ponto, nós já conseguimos desenhar uma reta. Nós podemos desenhar uma reta tendo 2 pontos. A partir desses 2 pontos a gente faz algumas regrinhas lá, tendo um ponto e um ângulo, ou tendo 3 pontos. Se tiver 3 pontos e já estiver alinhado, já é uma reta. Isso mesmo. Então pronto. Você já viu essa placa? Já viu? Aham, já. Declive acentuado. Quando tem essa placa, está mostrando que tem... Olha, eu acho legal ali que a gente consegue visualizar o que ali dentro ali, ó. Um triângulo... Retângulo, né? Olha lá, vai ficar um pouquinho fora de lugar, mas é um triângulo... Ah, não, tá certo. Não, encaixou. Encaixou. Vamos de novo. Olha lá, então, quando a gente visualiza essa placa aqui no trânsito, está mostrando que tem uma rampa íngreme, né? Nós temos uma descida ou uma subida com declive acentuado. Esse declive acentuado, ele tem ângulo, certo? Olha lá, na trigonometria a gente já via isso, né? O coeficiente angular de uma reta é também chamado de declividade, né? Então a gente vê assim se está decaindo ou, né, ou ao mesmo tempo inclinado, né? Inclinado ou declinado. E a determinação da inclinação de uma reta a gente consegue calcular. Então aqui legal a gente consegue ver esse triângulo. A mesma coisa que teve na aula anterior, né? Sim, A gente viu um né? triângulo. Só que na aula anterior nós trabalhamos com as partes... A distância entre 2 pontos, aí a gente conseguiu ver um nós triângulo calculamos com Pitágoras, né? Com Pitágoras, que é uma parte... De medidas. De medidas. Não era de ângulos. Agora vai entrar uma parte trigonométrica. Foi a parte métrica, agora é trigonométrica. Agora Sabe o que eu lembro agora? Seno, cosseno. Mas eu lembro que quando a gente começou a estudar, inclinação era tangente. Verdade, a gente fazia, né? Lá no primeiro ano. A gente fala como é, deslocamento Isso, e altura. E aí calculamos a inclinação da rampa. Isso mesmo, né? Então, para calcular esse coeficiente angular de uma reta, a partir de 2 pontos, a gente vai fazer o seguinte, ó. Tem 2 maneiras, né? Ou a gente já pega e calcula esse coeficiente fazendo o y de um determinado ponto menos o y do outro e sobre o x de um ponto menos o x do outro. O que a gente vai fazer, né? Essa inclinação, na verdade, ela é dada por aqui, por esse triângulo. Ó. Você subtrai o y de b menos o y de a, subtrai o x de b menos o x de a, e você vai conseguir achar aí, no caso, o coeficiente angular, tá? Que ainda é o não ângulo. isso. Beleza? Beleza. E aí, olha que legal. Esse triângulo, ele pode se deslocar, né? Ó. Porque o ângulo é o mesmo, a inclinação não muda. Nós temos que entender isso. E aí é quando nós vamos relembrar, olha só a geometria analítica nos mostrando algumas coisas interessantes. Nós vamos mostrar que lá no segundo ano, nós trabalhamos, no segundo mesmo, Qual parte? semelhança de triângulos. Primeiro ano, Primeiro semelhança de triângulos. E aí nós pegamos os triângulos que têm mesmos ângulos, falamos, são semelhantes por conta dos ângulos, são iguais. Ah, mas um é maior que o outro, porque eles têm uma razão de semelhança. Mas olha só, o ângulo, eu posso aumentar o triângulo, tá aqui, o ângulo alfa. Eu posso pegar esse triângulo pequenininho, eu posso deslocar esse triângulo aqui para cima, ou posso pegar esse triângulo maior. Ah, tudo é ângulo alfa. O ângulo alfa não mexeu, Não porque muda, é né? a inclinação. Eu aumento a reta, mas eu não mexo na inclinação. Então, eu tenho um triângulo semelhante por isso. Aqui, dá até para enxergar Tales aqui, ó. Primeiro ano, volta aí. 2 anos, volta aí 2 anos. Primeiro ano, Tales aqui, ó. Retas paralelas. Cortadas por transversais. Isso, tá tudo aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? Não? Menino. Né? Aqui, Legal. Ó, tá aqui, ó. Mas vocês não estão vendo, a gente vai mostrar, porque Então a mostra. gente vai praticar, é hora de mais um exemplo. Olha lá na telinha.
Então, quando a gente está falando de inclinação, então nós vamos fazer esse coeficiente angular, né? Ou seja, o y do B menos o y do A e o x do B menos o x do A. Importante a gente saber quem é o x do A, quem é o y do A, quem é o x do B, quem é o y do B. Beleza. Né? Vamos em frente. Então, o nosso coeficiente angular vai ser dado por... Quem é o y do B? É 2. Quem é o y do A? Menos 4. Mas é menos 4. E É. aí a gente não pode vacilar nesse momento, tá? Quem é o x do B? É 0. Quem é o x do A? Menos 6. Mas é menos 6. seis. Não podemos vacilar. Vamos lá então. Então, o nosso coeficiente angular é 2 menos com menos. Mais. Menos com menos, mais 2 mais 4. E aqui embaixo, 0 menos com menos. Mais 0 mais 6. Então, o nosso coeficiente angular vai ser 2 mais 4. 6. Oh, eu já estou longe na ideia. 2 mais 4? 6. 6. Ficou ótimo. Ficou lindo. Ficou mesmo. Porque quando eu pego o negócio errado aqui é uma beleza. 2 mais 4, 6. 0 mais 6, 6. E 6 dividido por 6 Dá é 1. E aí onde a gente tem que mostrar para vocês que coeficiente angular não é ângulo ainda. Ele é um coeficiente que gera o ângulo, tá? Mas não é ângulo. E aqui a gente está em busca apenas ainda do coeficiente angular, tá certo? Beleza. Nesse caso, o resultado deu 1 e é isso mesmo. Tá beleza? E agora, para calcular o coeficiente angular a gente já fez, mas e para achar o ângulo, né? Aí O sim. coeficiente é a tangente. É só você lembrar. Coeficiente angular está ligado com inclinação. E a inclinação é dada pelo ângulo, pela tangente do ângulo alfa, que é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Que é o que a gente já estava fazendo a Isso. variação das nossas medidas. Que são os em catetos, X oposto e adjacente. Isso, quando a gente faz a variação aqui, ó, em Y, já é um cateto. Adjacente. A variação em X, outro cateto. Oposto. É esse aqui o adjacente, no caso, né? Que a gente está falando É, o adjacente do ângulo desse alfa. ângulo aqui, né? Oposto é o de lá. Esse é o Oposto. oposto, a variação em Y é o oposto, a variação em Adjacente. X é o adjacente. Ah, mas então se o nosso M é a tangente do ângulo, então é só a gente voltar aqui e pensar qual é o ângulo que tem tangente 1. A tangente é diferente. Olha só vocês, raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Então, o nosso ângulo é 45 graus. Aí sim, agora a gente achou o ângulo, tá certo? Então, diferente de coeficiente angular, é o ângulo. Fechou? Fechou. Certinho? Certinho. Beleza, né? Top. Mais um exemplo? Vamos ver? Vamos lá. A reta que passa pela origem e pelo ponto médio do segmento AB, com A igual a 0,4 e B igual a 4,0, tem qual coeficiente angular? Primeira informação importante, passa pela origem. Origem no sistema de coordenadas cartesiana é o ponto 0, 0. A origem é o ponto, geralmente é chamado de ponto O, né? Isso. 0, 0. E o ponto médio é o ponto M, né? Então vamos colocar M também. Ah, tá. E o ponto médio é o ponto M. Ele quer o ponto médio entre A e B? Isso. Aí ele quer saber essa reta que passa por esses dois pontos? Isso. Então primeiro eu vou ter que achar o ponto médio, né? 0 mais 4 dá 4, dividido Vamos por lá, 2. entre esses dois. O x médio é o x de um com o x do outro, dividido por 2. Dá 2. 4 por 2 dá 2. Então já aqui, ó, x médio. Y médio vai ser 4 mais 0, só mudou a ordem, dividido por 2. 4 por 2 vai dar 2. Então aqui, ó. Beleza? Beleza. Aí agora a gente pode fazer o coeficiente angular, certo? Aham. Quem é o coeficiente angular? Vou pegar outra corzinha A aqui. variação. É o nosso Mzinho, né? E como tá saindo da origem, a variação é o próprio ponto M. Ah, sim. Vamos só mostrar para Vamos eles? mostrar. É o y do M menos o y da origem, vamos dizer, né? Sobre o x do M menos o x da origem. E aqui é importante ressaltar, tá? Se começamos usando o y do ponto médio, temos que seguir com o y da origem. Tá? Se eu começar com o y da origem, aí eu prossigo com o y do ponto médio. Isso. 2 menos 0, 2. 2 menos 0, 2. E 2 por 2, 1. Do mesmo jeito, aí chegamos, então, no coeficiente angular. E o ângulo já sabemos também que é 45 graus. Perfeito. Então vimos condição de alinhamento para que 3 pontos estejam alinhados. Eles precisam, né, estar, né, na mesma linha, serem colineares, e o determinante da matriz vai ser igual a 0.
E aí calculamos também o ponto médio. Isso mesmo. Olha que legal. Lembra da circunferência? Sim, Nossa circunferência segundo tem ano. 360 graus, né? Se o alfa é o ângulo de inclinação de uma reta e m é a sua declividade, é o coeficiente angular, complete a tabela. Então vamos completar a tabela aí? Bora. A gente já viu que para o mzinho, né? Para 45 graus a gente já viu que é 1, certo? Certo. Beleza. Para zero? Tangente de zero é É zero mesmo. zero. Isso. 0, 1 dividido por zero dá zero. É, e 360 também. Aham. Zero, né? Não sei se eles vão conseguir visualizar isso nesse momento, porque a gente aprende isso mais lá quando No a gente... segundo ano. Não, quando a gente vai para a geometria analítica, na circunferência a gente consegue visualizar melhor também, né? Vamos lá, para 30 graus. Raiz de 3 Sobre 3, raiz de 3, sobre 3, 1, raiz raiz de de 3. 3. Para 90 Não tem. e para 270, Não não tem. existe, né? Beleza. 180 Olha lá, é zero. que a tangente está aqui, ó. Aham. Tá? E para 180, Zero. zerou também. Então, essa é o complemento da tabela aqui, ó. Vamos aqui com eles rapidinho. Esse slide aqui vocês não precisam ficar preocupados agora, tá? Foca nesses anteriores que a gente fez aqui, esses exemplos. Que Esse aqui é sim, mais um complemento. remember lá do segundo isso. ano. Agora, o que é importante? Professores, acho que eu estou meio confusa, tá tendo muita informação numa aula só. É porque a geometria analítica é nova para vocês, mas a gente está usando coisas antigas, mas o assunto é novo. Então, o que a gente aconselha? Assiste a aula de novo, faz de novo os exercícios, refaça os exemplos para fazer diferença aí, tá bom? Porque realmente é um conteúdo novo que usa pré-requisitos já conhecidos, mas o assunto é novo, tá bom? Vamos finalizar então, ainda faltam as formas da equação da reta. E aí a gente mostra para vocês agora, olha lá. Nas formas da equação da reta, a gente vai ter várias formas, tá? Existe reta na forma geral, na forma reduzida, tem até a segmentária, tem a paramétrica, mas a gente vai ficar mais com essas duas primeiras, tá? Com a geral e a reduzida. Hoje a gente vai estudar essas primeiras, que são as mais usuais, beleza? Na verdade, todas estão bem conectadas, não é? Porque uma é a simplificação da outra. Mas vamos lá. A equação geral da reta, ela vem no formato AX mais BY mais C. Ou seja, eu tenho uma equação onde tem duas incógnitas, X e Y, mais um coeficiente, né, independente, igual a zero. Isso é uma equação geral da reta. Isso. E olha a primeira maneira. A gente determina o nosso coeficiente angular, que a gente já aprendeu, né? E através dele, a gente faz um trabalho com a equação aqui, ó. Esse aqui não está no denominador? Está dividindo, pode passar? Multiplicando. Então, a gente fica aqui com essa parte aqui que vai nos ajudar a trazer essa situação. Então, olha lá. Quando a gente tem y menos ya é igual a m vezes x menos xa, é uma modificação do nosso primeiro momento, do nosso coeficiente angular. Mas é a mesma coisa, tá bom? Vamos ver na prática? Olha lá. Quem é esse ya e esse xa? Os pontos, as coordenadas do ponto A mesmo, né? Aqui é o x do A e aqui o y do A. E o coeficiente angular é 1, menos 1. Vamos lá, então. Exemplo de número 5. Bom, vamos calcular. Já temos o coeficiente angular, não é? Então, o y e o x vão se manter fixos. Então, vai ficar y menos ya é 4. Então, vai ficar y menos 4. Então, vamos lá. Y menos ya, que o ya é 5, né? O ya, Isso. desculpa, o ya é 5, o Isso x que é mesmo. 4. O ya é 5, igual ao m, quem é m? Menos 1. Vezes o x a gente deixa, menos o xa, que é 4. Ou seja, a gente tem que deixar o y e o x, porque a gente tem que deixar uma equação, né? Y menos 5 é igual. Multiplica aqui, ó, chuveirinho. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes menos 4, mais 4. E aí a gente tem a equação. Só que quando a gente fala de equação da reta, o ideal é a gente passar tudo para o lado de cá e igualar a zero, né? Tá vendo aqui, ó, como é que ela é? Aqui, ó, igual a zero. Um valor com x, um valor com y, mais um valor independente e iguala a zero, certo? Vamos lá, então. Y, o menos x passa para o primeiro membro, mais x, menos 5, menos 4, igual a zero. Ou seja, x mais y menos 9 igual a zero. Agora sim a gente ficou com a equação geral prontinha, tá? Perfeito. A reduzida é só isolar a geral a gente tem ela inteirinha assim, né? E a reduzida a gente isola o
Não me lembro agora se é o X ou se é Isola o Y. o X, Isola o porque X. fica uma função É, y isso. igual... Ou Na isola... verdade, a função seria y igual a menos x mais 4 mais 5. Isso. Isola o Y, na verdade, Isso, né? isola, Não é deixa o X. y sozinho. Isso. É porque fica yx. Essa aqui é a nossa Geral. Beleza. Será que eles conseguiram acompanhar? Vamos fazer outro? Vamos lá? Bora. Vamos ver? Vamos lá. Também dá de fazer através da matriz. Né? Nós Isso. falamos da matriz e tal. Vamos lá. Vamos ver na prática também, a gente pode usar os pontos ali na nossa matriz, ó. Isso. Determina Ó, a equação da reta que passa pelos pontos, né? Então, olha lá, se passa pelos pontos, a gente vai ter... A gente pode substituir. Aí onde a gente tem os valores de x e y, a gente Fica deixa. fixo, né? Então X, vamos lá, Y. x a gente deixa y, 1 e 1 igual a 0. X do A, 2. X do B, 0. Y do A, menos 1. Y do B, 2. E aí a gente tem que fazer a nossa regra de Sarri, para poder a gente multiplicar. Então a gente vai ficar com repetir as duas colunas, né? E igualar a 0. Então a gente repete aqui x, 2 e 0, y menos 1 e 2, e vamos fazer os devidos cálculos aqui. Vamos lá, multiplicando assim, x vezes menos 1 vezes 1, Menos x. Y vezes 0, Zerou. zerou. Então aqui não tem nada. Aqui, 1 vezes 2 vezes 2, 4. mais 4. Igual a... Menos, desculpa. Mais, é menos. Menos, vamos Aí lá. abre o parênteses. Menos, e vamos aqui agora de diagonal secundária. Aqui Zerou. zerou, aqui vai dar 2x, Mais 2x. e aqui vai dar 2y. 2y. Igual a 0. Isso tudo tem que ser igual a 0, Zero. certo? Vamos Então, lá, ficou então, menos menos x x mais 4, menos 2x, menos 2y, igual a 0. Só trabalhando com a equação, certo? Menos 3x. x com menos 2x, Menos 3x. menos 3x, Menos menos 2y, 2y, mais 4, igual a 0. 0. Podemos deixar assim, podemos multiplicar por menos 1 para ficar positivo, Não, pode mas ficar pode assim ficar assim mesmo. Vamos mesmo. deixar assim mesmo, esse formatinho. Isso. É a nossa equação geral através da nossa matriz, na nossa regra de Sarri. Perfeito. Tá bom? Beleza. A reduzida, a gente está vendo a geral, tá? A reduzida, ela vai uma fazer função. o quê? Ela vai virar uma função, então ela vai isolar o y, porque y e f de x é a mesma coisa. Lembra tá? da função afim? F de x igual a x mais b. O a e o m são os mesmos coeficientes. Coeficiente angular. Certinho. Beleza. Legal, né? Então fica atento aos detalhes, né? Por quê? Porque passei demais. Fique atento aos detalhes, porque a nossa equação reduzida, então, a gente vai isolar o y. Então, no Isso. caso desse aqui, por 4y exemplo, ó, 4y igual a 2. 6 mais 2x. Ou 2x mais 6, né? E y vai ser igual a 2x mais 6 dividido por 4. Podemos deixar assim, Pronto. ou também podemos simplificar. Fechou. E aí, ó, como é aula nova, e aí a nossa preocupação com vocês é conteúdo novo. Se o conteúdo é novo, apesar de terem várias ideias e vários pontos que nós já Antigos. estudamos, mas nós precisamos dar uma atenção melhor. Agora, na hora da revisão e da atividade, você dá uma olhada, dá uma verificada melhor, analisa, faz direitinho, por quê? Precisa ser feito com muito cuidado. Isso mesmo. E claro, refazendo as atividades já é um grande ganho, porque você já vai estar revendo o que você estudou. Nós fizemos aqui, né? Simplificamos a equação. Pegamos a geral, transformamos na reduzida. Nós fizemos duas na aula. Pega as duas, transforma na reduzida também. Isso mesmo. Treina. Lembramos bastante da regra de Sarri, então usamos bastante as matrizes, né? Então tudo isso tem que estar aí bem relembrado aí para E vocês. hoje a aula foi bem assim, porque nós tivemos várias visitas, É vários verdade, abraços. foi tão legal, né? Vários abraços carinhosos, vários momentos especiais também, faz parte e com certeza alegra o nosso momento. Vamos de brincando com os números para finalizar rapidinho a pergunta da aula de hoje Quanto é meia hora e meia? Meia hora e meia. 30 minutos? É uma hora 15 minutos. ou é 45 minutos? Tá com vocês, meia hora e meia. Pensa, pensa. E aí? E aí, diretor? O diretor sabia? Meia hora e meia. Ele tá pensando que a gente pega ele muito assim, ó, no susto. Não, aí. agora ele parou Tem que já. dar mais tempo pra ele. Ele não age mais do formato racional. Ele não agora abre o impulso. Não, agora ele já para, já pensa.
Vamos pensar junto, então? A gente finaliza nossa aula por aqui, vamos lá, mas a gente já está de volta aí com revisão em atividades de sala e a resposta aí do nosso Brincando com os Números. Até lá!